Olá, Macagues! Bem-vindo ao episódio 32 do MacagCast. Estamos a caminhar muito bem. Este episódio vai ser espetacular. Por quê? Porque trago uma figura importantíssima naquilo que são a luz que guia muitos jovens. É uma figura que duvido que alguém aqui em Moçambique, jovem, não o conheça. É conhecido como diplomata, conhecido como ativista social, empreendedor, influenciador, seja o que nós quisermos dizer. Ele navega em várias frentes e em vários oceanos, a nível local e a nível mundial. Poliglota, multi-skill. Eu até acho estranho, porque este jovem está sempre a estudar. O que muitos de nós não sabemos, está a estudar o quê? E hoje vamos saber. E está sempre a doutorar-se, a tirar graduações de várias dimensões e de vários processos no mundo global. É um jovem que eu admiro. É um jovem que é um espelho e é a luz de muitas coisas também que eu faço. Nós temos que ter algumas referências em algumas áreas da nossa vida. E ele é uma referência para mim. Por isso, assista ao podcast até o fim e acompanhe e descubra quem é este jovem, Dário Kamal. Bem-vindo, Dário, podcast. Obrigado e obrigado pelos adjetivos que me qualificam aqui. Estou feliz por estar aqui. Acho que hoje completo uma série muito engraçada. Eu já estive na STV Notícias, na STV Internacional, na STV Televisões, já estive no Mosefo, que era, na verdade, um dos grandes sonhos que eu tinha escondidos, porque via o Mosefo, eu queria lá estar, o Mosefo Young Leaders, e já estive também. E acho que de todo este painel só me faltava o Macagi, e hoje estou aqui. Eu conheço o Macagi porque o meu irmão gêmeo, todos os dias, na hora de jantar, quando vamos jantar, liga-se o podcast e a gente assiste o podcast. Eu conheci o Macagi assim. Ah, é? É verdade. E ele vê todos os episódios e eu ouço, fico a ouvir muitas vezes. Eu não vejo porque estou concentrado na comida, gosto de comer, sou guloso. Mas muitas coisas ficam a impactar em mim, porque eu ouço outras coisas, eu fico a pensar e concordo e discordo, mas é assim. Um ciclo que hoje não vou dizer que encerro, porque eu sei que Daniel tem sempre uma carta na manga, então hão de haver coisas novas e tenho certeza que hei de estar ligado, até porque a minha história de crescimento também está ligada ao Daniel David, direto ou indiretamente, à televisão, porque querendo como não, a televisão dá-nos uma alavanca, dá-nos uma visibilidade diferente. E eu quando voltei para Moçambique a primeira vez e a televisão, eu fiz o meu trabalho, obviamente, fazia-o bem, porque eram domingos que eu tinha que abdicar de estar com a minha família, mas tinha um objetivo. E estive num observatório internacional. Recordo-me, sim. E fiz o observatório. Eu estudava o observatório, não pensem que era só chegar e deslizar. Eu estudava os temas, estudava os tópicos detalhadamente, fora ser a minha área, a minha paixão, mas estudava-os bem à noite, estudava-os bem de manhã e vinha sempre com muito entusiasmo para a STV. Lembro que muitas vezes me disseram que devia deixar porque não pagavam, mas a minha visão era muito mais global e para os objetivos que eu pretendia alcançar, a visibilidade da televisão também era muito importante, o programa era muito importante, eu gostava, e por lá tinham passado nomes muito interessantes também, e eu queria provar que na área diplomática de Moçambique nós não podíamos só depender da Universidade de Joaquim Chissano ou do IRICA. A diplomacia está muito, muito além disso, e eu acho que eu dei o ar da minha graça e muitas vezes recebi. Na altura, estamos a falar de 2015, 2016, muitos feedbacks, 10 anos atrás, muitos feedbacks positivos. E isso ajudou-me também a alavancar e a criar uma outra credibilidade na minha área de atuação. Uau. Vamos conversar muito sobre isso. Muitos jovens o conhecem Dário como um diplomata. Mas quem era o Dário antes de ser diplomata? Um jovem que nasceu no Hospital Central de Maputo. Quem é o Dário Kamal? Falar de mim, do que sou, significa impor-me limites. Mas não é quem era, quem é Dário Kamal. Eu continuo a ser a mesma pessoa, o mesmo jovem, com as mesmas ambições de sempre, e orgulho muito disto, e faço questão muitas vezes de o dizer. Porque Vou fazer uma provocação, Dário. Vou fazer uma provocação. Nós podemos galgar montanhas, podemos descer para vales. A nossa essência não muda. Por isso, concordo e aceito que o Dário Kamal, a sua essência como pessoa não muda. Mas para os jovens que nos acompanham do Macagi,
antes de ser conhecido como grande diplomata, como uma pessoa que navega em vários corredores internacionais e influencia políticas, antes de chegar a esse patamar, o Dário teve uma trajetória. É essa trajetória que os macacos querem saber. O que é que fazia antes? Quem era esse Dário? Uma criança normal, e eu ia dizer isso quando me cortaste, que era, eu gosto muito de dizer isso porque digo com muito orgulho, não com mágoa, não me interpretem mal, mas eu não sou filho de nenhum antigo combatente, sou filho desta pátria. É importante que as pessoas saibam, não tive cunha de ninguém. Tudo que eu alcancei na vida, alcancei por mérito, sacrifício e esforço. Não herdei absolutamente nada de ninguém. Aliás, sempre fui muito claro na minha família que eu não tenho direito de herdar nada de ninguém, nem vou lutar com ninguém por coisas que eu não trabalhei para conquistar. Então acho muito piada e engraçado quando as pessoas estão a lutar por causa da herança, deixam de se falar. Você não trabalhou para conquistar aquilo, por que está a lutar? Então, graças a Deus, o que eu visto, o que eu como é fruto do meu suor e do meu sacrifício todos os dias. E isso me orgulha bastante. E eu era uma criança normal, como outra criança qualquer. Estudei na escola primária 3 de fevereiro, naquela altura, não é assim tão longe, mas há uns anos atrás também não tínhamos assim tantos colégios. Vim de uma família normal, não vou dizer rica, não vou dizer pobre, mas uma família de classe média, do bairro Central, e cresci com muitas outras crianças, mas obviamente o líder estava lá, as características de liderança estavam lá. Eu discuto muito também, depois podemos falar mais à frente sobre isto de liderança, não liderança. Eu não acredito muito, eu nunca fiz nenhum curso de liderança. Eu acho que liderança nasce nata e depois nós desenvolvemos as qualidades ao longo do tempo. Se tu não nasceste líder, tu não vais ser líder, mas tu também não tens que te torturar para ser líder. Não vamos ser todos empreendedores, não vamos ser todos doutores na nossa sociedade, mas toda a gente tem uma função nessa sociedade e toda a gente deve viver um propósito nessa sociedade, sem vergonha alguma. Eu fiz o meu caminho batalhando, trilhando, caminhando, indo step by step, sem ter de pisar a ninguém, e por isso hoje eu posso dormir absolutamente tranquilo, porque aqueles que me perseguirem são só feiticeiros, mas não há mais nada além disso, porque não há ninguém que pode dizer que foi prejudicado por minha causa ou algo do género. Então, vou dizer que fui uma criança normal, como outra criança normal de Moçambique, da classe média que vive na capital do país, que tem que estudar, tem que ir à escola, depois tem que ir à escola secundária. Tive a oportunidade dos meus pais terem feito um sacrifício de ter estudado numa das melhores escolas na altura, o Colégio Quitabo, acredito que ainda seja um dos melhores, e de desenvolver, obviamente. Quanto mais perto dos melhores tu tiveres, mais facilmente podes chegar ao nível deles e ou até superá-los. Nunca te sentiste subestimado, não? Eu acho que nunca me senti, em toda a minha vida, nunca me senti subestimado, mas acho que me sinto muitas vezes sobrevalorizado. Acho que não usam, acho que não se usa. Eu acho que ainda não atingi o meu potencial, porque acho que ainda não fui experimentado a isso. Eu sou uma pessoa perigosa quando subestimada. Eu sou um animal de competição e quando me subestimam, quando dizem, para mim não há impossíveis. E quando me dizem que isto não és capaz, isto não podes fazer, isto não vais conseguir, é quando eu mais quero. Eu quero aquilo que os outros não conseguem ter, eu quero ir para onde os outros não conseguem alcançar e provar isso. E faço isso na prática, não com palavras e com ações. Por isso eu acho que muitas vezes não me sinto magoado por isso, porque acho que isso tem a ver com a visão de cada um, mas acho que nunca, eu acho que o país em si, do modo geral, nem sequer usou metade ainda das minhas capacidades mentais, intelectuais. Acho que eu podia dar muito mais se tivesse muito mais espaço para o fazer, mas também não choro por isso, faço a minha parte, vou fazendo a minha parte, porque o mais importante é aquilo que nós podemos controlar, não aquilo que nós não podemos controlar. Então não vivo com pesadelos em relação a isso, sou uma pessoa que pode andar de cabeça erguida. E na tua trajetória inicial, qual foi aquela que considera a melhor porta que se abriu e aquela que foi a pior porta que se fechou, ainda no início da tua jornada? A melhor porta que se abriu foi eu ir para a Rússia, estar na Rússia. Uma decisão arriscada, uma decisão difícil, numa altura em que eu já começava a voar no mercado, no Grupo Visabeira, na altura, com o Dr. Adriano Maleano, que era o nosso PCA, e eu começava a voar a um nível muito, muito alto para um menino de 17, 18 anos. Depois do ensino foi trabalhar no Grupo Visabeira? Fui para Portugal, voltei. Portugal fazer o quê? Fui estudar. Depois fui trabalhar cá para a Visabeira, para o Barclays Bank. Na altura, o Absa estava a fazer a transição
para Barclays Bank. Eu fiz parte da primeira estrutura dos grupos Premium que abriu e estava a começar ali a minha jornada e fiquei lá 2 anos, onde pulverizei. Então começou na banca. Eu comecei na banca, eu e os meus irmãos todos, eles ainda estão lá até hoje. E quantos irmãos tem? Uma irmã e um irmão. Um irmão gêmeo e uma irmã mais velha. Estão todos na banca e o Dário... Nunca foi meu sonho, eu fui para a banca porque eu precisava de dinheiro primeiro porque foi uma oportunidade, depois eu precisava de dinheiro para continuar a estudar. Isso sempre foi um estudo. Tens que encontrar uma solução sempre na vida. De Barclays saiu para a Visa Beira. A Visa Beira foi-me contratar ao Barclays. Foi uma história, por acaso, muito engraçada. Eu pulverizei tudo que era possível. Eu tinha um salário, para vocês entenderem, e acho que já contei isto em algum podcast ou em algum outra coisa, mas posso contar aqui também. Eu, na altura, quando fui para o banco, ganhava 8.200 meticais, que era o salário base, mas o banco pôs uma cláusula no meu contrato. Eu era DSA, Lead Generator. O que é isso? Era basicamente o vendedor de créditos, contas. O banco estava a iniciar ainda essa trajetória. E eu estava na área comercial da banca, e no retalho. E o salário era de 8.200, mas tinha lá uma cláusula no meu contrato que haviam comissões baseadas na venda de créditos, contas correntes, crédito à habitação, crédito ao consumo, leasings e por aí, seguros, porque na altura o Barclays fez o acordo com a Hollard, que também estava a entrar no mercado. E o banco cometeu um grande erro nisso, porque ao pôr aquelas cláusulas, eu ia olhar para aquilo e não para o salário. E o meu primeiro salário foram 94 mil, já com descontos, com IRPS e tudo. Foram 94 mil por causa das comissões, mais os 8.200. De 8 mil para 94 mil. Foi o meu primeiro salário. E que ano foi isso? Em 2010. Tempo do Mundial de Futebol. Na África do Sul. Sim. E durante 1 ano e meio que eu trabalhei no banco, depois vou te contar porque que saí do banco. E durante 1 ano e meio que eu trabalhei no banco, eu nunca recebi menos que 200 mil. Mas meu salário no contrato era 8.200, porque eu trabalhava para aquilo. Eu pensava muito fora da casca. Eu tinha uma meta de vender 8 contas, 2 créditos. Eu vendia 100, 200. O que eu ia? Eu chegava na STV, por exemplo, ou no Macag, e vendia contas salários para todos os teus colaboradores, depois vendia crédito ao consumo, punha o salário como garantia. Eu arranjava sempre uma maneira. Ia para os meus amigos que tinham mais poder financeiro, que já tinham um crédito ou habitação no Millennium BIM com uma taxa de 24%, e eu dizia, ok, vamos negociar essa taxa para 23,5% ou 22%, parecendo que não, aquilo fazia muita diferença nas prestações mensais. Então, fui fazendo um monte de coisas, fui vendendo os primeiros seguros da Hollard, quem vendeu fui eu no Barclays, quando a Hollard chegou aqui a Moçambique. Então, eu fui pulverizar tudo, e o banco chegou, obviamente, que o banco tem um budget para pagar. Eu acho que o banco nunca pensou, aquilo era um projeto novo do banco, eu acho que o banco nunca pensou que alguém pudesse ganhar tanto dinheiro com aquilo, porque eu já estava a ganhar mesmo quase que os diretores, quase que o PCA. Então o banco chamou-me, quis renegociar o meu contrato, dar-me um novo contrato, dar-me um salário base fixo, sem as comissões, mas muito mais alto, e na área do corporate. Obviamente que eu neguei, porque eu não queria ganhar, na altura, se não estou em erro, eram 40 mil que o banco me oferecia, para os quase 200 a 400 mil que eu fazia por mês, líquidos. E em 2010. E eu não quis, obviamente. E na altura, uma das pessoas a quem eu fui vender foi o Adriano Maleano, o doutor Adriano Maleano. Na altura, ele saiu do Banco de Moçambique para a Visa Beira como PCA. E pronto, eu fui lá vender e ele gostou muito da minha postura, gostou do miúdo e disse, olha, eu quero-te aqui na nossa área comercial, para uma das nossas empresas, para ir dirigir uma área comercial de uma das nossas empresas, dou todas as condições, carro 0 km, telefone, isto, férias, subsídios, isto, quanto é que tu queres? E pronto, e foi assim que eu fui parar no grupo. E também fizemos o maior recorde da história do Grupo Visa Beira, se forem ver os registros, também foi esse. Acho que em um ano o grupo todo fez em Moçambique, acho que 495 ou 98 milhões de dólares, não me recordo na altura, mas também foi um recorde. Então, quando a gente acerta uma vez, até pode parecer sorte, mas ninguém acerta 3 vezes, 4 vezes seguidas, já não é sorte. Então, isso também começava. Mas meus sonhos ainda não estavam concluídos. Então, posso dizer que essa foi uma porta muito interessante, mas a melhor porta para mim foi mesmo deixar tudo isso. Eu já vinha a voar, já estava a construir o meu próprio património, as minhas próprias coisas estavam a andar muito bem financeiramente, já estava resolvido, continuava a estar, mas o meu sonho sempre foi desafios maiores, porque eu conheço a minha capacidade. Eu não quero as coisas fáceis. As coisas mais fáceis é estudar em Portugal, Brasil, Moçambique, Angola. Eu queria desafios maiores.
e concorri para uma bolsa de estudo. Aliás, concorri para algumas bolsas de estudo e depois saiu uma sorte, ganhei 3. China, Índia, Rússia. Escolheu a Rússia. Escolhi Rússia por razões óbvias. Mas antes de entrar na Rússia, eu só quero aqui colocar uma carga, o que sempre falamos aqui, que qualquer um de nós que quer voar tem que aprender a habilidade e o conhecimento certo, que é vendas. Quem aprende vendas é como uma águia, ninguém lhe toca. Vendas exige ambição, não confunda ambição com ganância, ambição. Existe técnica, tem que ter técnica e inteligência emocional para aguentar com os nãos que nós recebemos nas vendas. E o Dário está aqui um exemplo. A venda é o único instrumento que te dá liberdade. Quem vende voa e quem vende, e é um bom vendedor, ninguém lhe algema não. Por isso, Macagui, está aqui uma lição do Dário. Agora vamos para a Rússia. Como escolheu a Rússia? Escolhi Rússia porque analisei Rússia, China e Índia, analisei o que é mais difícil em termos acho que o povo russo, as pessoas podem não ter noção, povo extremamente inteligente, as pessoas são extremamente inteligentes. Estamos a falar de um país com 99% de pessoas alfabetizadas, estamos a falar de um país com mais de 70% da população licenciada, mais de 50% da população mestrada. Não estamos a falar de um país qualquer, estamos a falar de um país de extremos, de temperaturas extremas. Eu odeio frio, eu odeio neve. Eu precisava de me desafiar nas condições mais difíceis. Extrema nos dois polos. Extremas nos dois polos, é verdade. E no verão também faz 40 graus. E eu precisava de um desafio, de uma língua que eu não conhecesse, que fosse completamente difícil de aprender, de ir ver pessoas novas, pessoas que sem nenhum complexo de inferioridade estavam muito acima de mim, muito à frente de mim, muitos anos à frente de mim, seja em tecnologia, em conhecimento, em saber ser, estar, em caráter. Os russos têm um caráter muito mais forte do que os chineses ou que os indianos, têm uma personalidade muito mais forte do que é a forma como eles cresceram e como eles desenvolveram a nação deles. Então, o sítio mais improvável de eu ter sucesso para um menino franzino de 48 quilos, meiguinho, com cabelinho comprido. Com quantos anos? O sítio mais 20. Com 20 anos. Yeah. O sítio mais improvável de eu ter sucesso era a Rússia. E foi quando eu disse que ia para a Rússia, toda a gente disse que não faças isso, não largues isto, já estás bem, tens isto, tens aquilo, tuas coisas. E tu não vais conseguir. Tu não vais conseguir, é muito difícil. A Rússia vem da União Soviética, porque as pessoas ainda têm a mentalidade da União Soviética, mas a Rússia não tem nada a ver com a União Soviética, absolutamente nada. E eu precisava desse desafio mesmo, de um desafio que me tornasse homem, de um desafio que me tornasse mais pessoa e de um desafio que moldasse a minha personalidade. E por isso eu escolhi Rússia no meio disto. Eu não falava a língua, não tinha noção do país, tinha aquelas... E nem tinha família lá, nem referência. Nem apenas referência. Foi era eu e os meus que... sonhos. E os seus sonhos. Yeah, porque nem a mala que levei serviu lá, porque as coisas que levei para lá não serviram, as camisolas, as roupas. Acho que as únicas coisas que serviram lá foram as panelas e se calhar os caril de amendoim, a feijoada que foi, mas isso também acaba. Então era o desafio que eu precisava para crescer como pessoa, como profissional, como académico, porque é fácil estudar em Inglaterra, é fácil estudar nos Estados Unidos. Depois, mais à frente, podemos falar disso, porque no Covid eu ganhei 15 bolsas para a Inglaterra. Tenho como comprovar. Eu ganhei 15 bolsas a brincar naquela coisa de fica em casa. Fui concorrendo e fui aceito em 15 universidades. Então é muito fácil ir para os Estados Unidos, ir para a Inglaterra, porque lá conhecimento é business, universidade é business, por isso é que custa o preço que custa. Mas não me ia desafiar, porque eu ia ter todos os acessórios e instrumentos à minha volta. E na Rússia, desde o primeiro momento que eu aterrei lá, tudo foi difícil. Tudo. Em que cidade da Rússia esteve? A primeira cidade que eu fui foi Moscovo, que é onde tu chegas, e depois fui para Tulska Oblast, Tula, que é arredores de Moscovo. Esse nome, Tulska? Tula. Tulska Oblast em russo. Tulska Oblast. Já falo russo agora. Tulska Oblast. Então fui para Tula, que foi uma das cidades mais importantes na Segunda Guerra Mundial, porque foi a cidade que não permitiu que os nazis chegassem a Moscovo. É a cidade que faz o tampão. É Tula, Oriol e Nova Moskovski. Depois é Moscova. Nova Moskovski. Nova Moskovski.
Então, Não é Novo Moscovo, não. Nova Moscova, a gente diz em português, mas é Nova Moskovski. Ah, tá bem. Pelo menos já só percebi. Podes continuar a inventar Então, nomes aqui que eu não... Não. Então, são as cidades que fazem a barreira para tu chegares a Moscou. Se passares por essas cidades, com certeza entras em Moscou. É como estares em Belém a vires para Maputo, é mais ou menos a mesma distância. E foi bom, porque eu desde o primeiro momento que cheguei no dormitório, nunca tinha entrado num dormitório, nunca tinha vivido num dormitório. Cheguei lá com a minha mala de 30 quilos, ninguém me ajudou a subir os 9 andares, porque eu fui para o 9º andar, fui alocado ao 9º andar, eu subi com a minha mala, não havia elevador, subi com a minha mala de 30 quilos. Às 4 da manhã, depois de ter feito um voo de Maputo-Doha, depois de ter ficado em Doha 6 horas, depois de ter feito Doha-Moscovo mais 4 horas e meia, sem comer, só com aquela comida do avião. E cheguei a Moscovo, depois tive que apanhar o comboio à meia-noite. Eu saí de Doha com 46 graus, cheguei a Moscovo com -2. A diferença... Você imagina sair do deserto para... E sem estar preparado, com uma camisola e um casaco de Maputo, ok? E chegas a Moscou, depois ainda estás cansado, com fome, tens que ainda entrar num comboio e fazer mais 3 horas, esperar o comboio e fazer mais 3 horas de viagem. Então chegamos de madrugada, cheguei para aí 2, 3 da manhã, depois ainda subir 9 andares com a tua mala de 30 quilos e o pior, entras num quarto assim todo vazio, com um martelo e uma daquelas camas da Segunda Guerra Mundial. Tive de fazer a cama para eu poder dormir. Obviamente que não fiz naquele momento, porque nem sequer sabia como fazer. Só estendi o colchão e me deitei ali. Às 6h30 da manhã já estava a bater a porta para ir fazer exames médicos, porque é obrigatório quando chegas a fazer exames médicos, de HIV, etc, etc, para poderes permanecer na Rússia e teres o visto de estudante. Porque só com isso é que depois podes ir às aulas. Mas nesse mesmo dia fui fazer os exames médicos, fui fazer isso. Depois, pronto, tinha um angolano e um moçambicano lá, levaram-nos a comer e depois fui para a primeira aula. À tarde. E qual era o curso? Relações Internacionais. Agora percebo porque é que está na diplomacia, então. Por que escolheu relações? Uma pessoa que esteve nas finanças, saiu para a área de negócios de uma empresa, de um grande grupo, que é o Grupo Visabeiro, e vai depois estudar relações internacionais. O que é que te vem na cabeça? Sempre foi meu sonho, relações internacionais e diplomacia. Por quê? Primeiro porque acho que tenho as habilidades certas para liderar nessa área e para fazer a diferença. Eu já nos tenho provado que sim. E depois porque acho que eu tenho uma habilidade de falar, de me comunicar primeiro, de falar línguas diversas e de saber estar em diferentes cenários com diferente tipo de atores e acho que eu posso ser relevante por causa disso para o nosso país, porque Moçambique também é um país improvável no cenário internacional. Nós não somos principais, então podemos fazer isso como outsiders, porque é exatamente aquilo que eu gosto, que é ninguém conta connosco. Os brasileiros chamam de zebra. Exato, e eu vivi isso também mais à frente, devemos falar, eu vivi isso muitas vezes em estar em mesas com grandes diplomatas, grandes ministros, grandes governantes, e estamos a conversar e estarem todos entusiasmados e muitos deles não acreditarem que eu sou de Moçambique. Quando eu dizia, não, país, não, mas Moçambique. Eles, Moçambique? Não é possível, tu não és de Moçambique. Porque a imagem que eles têm é, um moçambicano tem que ser muito escuro, ou muito pobre, ou não tem aquelas habilidades intelectuais. E eu fazia muita questão. Mas isto eu já treinava na Rússia, porque é um mundo global, universidades globais, com pessoas de todo o mundo. E eu sentava com espanhóis, com italianos, com franceses, com russos, com alguns africanos. A percepção que nós temos aqui na Rússia, os europeus não estão lá para estudar. E agora estamos a dar uma novidade muito interessante. De 2012 a 2013, eu vivi num dormitório especial, que não era bem um dormitório, como é que eu vou depois fazer o curso em Itália e na Universidade de Ca' Foscari, em Veneza? Eu vivi com 41 italianas no mesmo edifício, que foram lá fazer o intercâmbio da Universidade de Ca' Foscari. Tinha lá tanta gente de Oxford, tinha lá tanta gente... Os russos fazem um intercâmbio, as universidades têm muito intercâmbio, há muitos estrangeiros, tive amigos espanhóis, o José, que é professor da Universidade de Madrid, tive amigos de Paris, da Universidade de Sarclay, depois fui fazer internacionalização em Paris também por causa destas pessoas, e fui fazendo vários contactos com estas pessoas. Tem muita gente, não é só africanos que estudam na Rússia, atenção. E quantos anos concluiu Relações Internacionais? Em quantos anos? Fiz Relações Internacionais, fiz Ciência Política em paralelo, 4 anos de curso, 1 ano de língua. E regressa depois? Regresso. A Moçambique? Sim.
E qual foi o desafio ao desembarcar no aeroporto internacional de Mavalane? O que é que te vinha na cabeça? Já percebi que vamos ter revelações bombásticas. Não, acho que não. Acho que no fundo é aquilo que toda a gente que viaja um bocadinho para fora do país. Eu estive agora fora do país e voltei, é a mesma coisa. Tu sentes o ar poluído, sentes o ar mais pesado, sentes o abafo, a umidade. Sentes, não, atenção, não é desprezo, é a realidade daquilo que se sente. Vês logo, sais. Não só a questão de temperatura, também do sentimento. Sentiu isso? Não, sentes o comportamento das pessoas, a intelectualidade. Tu estás a chegar e as pessoas logo, tu estás a chegar de uma viagem cansado e as pessoas logo, não há um refresco aí, chefe e tal, já querem revistar. Tu vês o comportamento das pessoas e tu vens de um sítio onde tu estavas livre, não havia isso. E eu sinto muito isso quando vou para fora e posso andar, fico muito tempo em Itália, quando posso estar a andar nas ruas tranquilos, não vejo nenhum buraco e de repente já estou a aterrar em Maputo, estou a ver as chapas de zinco, as casas, a areia, a poeira. Qual é o sentimento que te traz como jovem? Porque se volta a 4 anos... Eu tenho de mudar isto, eu tenho que ajudar a mudar isto. Não, reclamar é uma parte, sim, é penoso, mas enquanto moçambicano, obviamente, eu tenho imenso orgulho. Eu não troco, posso te confidenciar aqui, se calhar nem é confidenciar, eu tenho convites formais para mudar de nacionalidade e trabalhar para outros países. Tenho. Não o faço pela minha família, pelo país e porque eu sou moçambicano e acredito. Eu nasci moçambicano e muçulmano e vou nascer e vou morrer moçambicano e muçulmano. Isso não há, é inegociável. O meu amor à pátria é inegociável. Isto não tem a ver com partidos políticos, não tem a ver com religião, não tem a ver com as pessoas, tem a ver comigo, Dário. Eu nasci nesta terra. É a tua opção. Eu vou honrar esta terra até o último minuto em que eu estiver em vida, eu vou honrar esta terra. A Rússia ficou para trás em termos de educação, não em termos de vivência, porque tenho acompanhado o Dário. Às vezes fico a ouvir no YouTube o seu discurso em russo. O que é que esse moço está a falar, por amor de Deus? Chega a Moçambique, o que é que faz em Moçambique? Volto, mas já com o sentimento de ter de sair outra vez do país, porque durante o tempo que eu fiquei na Rússia também ia saindo, ia fazendo outras coisas, outros cursos. Estive em Itália, estive em França. Volto. Quando estavas na Rússia? Sim. Porque no total eu fiquei lá 7 anos. 5 foi o curso, mas eu fiquei depois 7, né? Porque depois voltei também. Então regressas já adulto, 27 anos quase. Sim, mas voltei para fazer... Voltei depois para lá porque queria fazer ainda mestrado e queria fazer um outro mestrado, mas em paralelo também. E isso foi muito importante, porque ia sempre para lá e ia fazendo as coisas. Não era a minha intenção ainda voltar, o meu caminho... Eu vou pegar esse gancho, eu tenho que apontar, porque tentei encontrar, a semana passada, há 2 semanas, vi que acabou de se formar de novo. Podemos enumerar os mestrados e doutoramentos, seja lá o que for. O primeiro é Relações Internacionais. O segundo, qual é que foi? É Relações Internacionais e o outro é Relações Internacionais e História. História. Ciência segundo, Política. Ciência Política. Isso não é licenciaturas. É? Isso são licenciaturas. Sim, licenciatura. Mestrados, Relações Internacionais, Negócios Internacionais. Negócios Internacionais. International Business. Isto onde é que foi? Também lá entre Paris, Sarclay e Rússia. Dário, estás a acabar comigo. Continua. Depois... E os doutoramentos? Doutoramentos. Vamos lá aos doutoramentos. Isto é mestrado. Doutoramentos. E a ciência política comecei aqui e fui para Portugal depois, nova. Isto é Moçambique, Sim, Portugal mas e Rússia. aqui. Moçambique e Portugal. Não, estou a dizer Relações Internacionais, História, sim, História Rússia. E Ciência Política. Não, Ciência Política, comecei aqui. Começou aqui. E fui para Portugal. Depois fez mestrado, Relações Internacionais e Negócios Internacionais. E doutoramentos? Relações Internacionais com especialização em estudos europeus e asiáticos. Eu sou especialista em União Europeia. Eu posso te dizer... Por que escolhe essas coisas todas? A União Europeia eu escolhi, vou te dizer porque eu estudei, aí na parte do mestrado é muito interessante, mais do que os cursos é a qualidade. E é aí onde eu quero me focar. Mas antes de se focar nisso, eu quero fechar, porque eu não conseguia encontrar, porque só todos os dias que eu abro uma rede social, encontro sempre algum doutoramento. Vamos lá aos doutoramentos. São relações internacionais? Doutoramento em Relações Internacionais. Aonde? Entre Estados Unidos e Itália. Itália. E o segundo? Direito e Sustentabilidade, Itália.
e sustentabilidade. Sim. Itália, porque agora, espera lá, negócios internacionais, especialização em direito internacional. ciências políticas, agora está a fazer direito e sustentabilidade. Já terminei. Pode me explicar esta salada russa? Aí se não eu há posso nenhuma dizer? salada. Aí a sequência- Qual é a lógica? A lógica disso é que eu sempre acreditei que fosse ser diplomata ou um grande político, mas não um político de ser charlatão, um político no sentido de cientista político. Mas o meu sonho sempre foi ser diplomata, sempre foi Nações Unidas, sempre foi não, vai ser, porque eu vou chegar lá, eu vou ser secretário-geral das Nações Unidas em alguns anos, isso não há dúvidas. E para eu chegar lá eu tenho que percorrer um caminho, eu tracei esse caminho, o caminho académico, mas mais do que chegar lá e desfrutar o caminho, eu tenho que fazer aquilo que eu gosto. Há duas coisas que as pessoas têm de perceber na vida. Algumas pessoas não é porque são burras, e desculpa a expressão, é porque escolhem errado. Tu não tens capacidade para fazer medicina, não faça medicina, não é a tua vocação. Faz aquilo que tu tens vocação. Eu sou bom nas relações internacionais. Eu sou bom, não força, não estudo aquilo. Mas e o curso e tal? Mas tu tens que te inovar, porque há muitas pessoas boas naquilo que fazem. Onde é que está o teu diferencial? O que é que tu entregas que os outros não entregam? O teu objetivo é ser secretário-geral das Nações Unidas. 2036. Porquê? Até tem um ano, registra, Macag, registrem lá isso. 2036, o Dário vai ser secretário-geral das Nações Unidas. Objetivo definido, meta claramente definida, a trajetória a ser feita. Está aqui o currículo. Tem um mapa mental para se chegar lá. Porquê, Dário? Acho que posso fazer a diferença. Eu cresci a ver. Eu desde criança eu via noticiários, eu lia, eu sempre fui assim. Não sei porquê, sempre foi o meu interesse. Tive sempre duas grandes paixões: futebol. Eu jogava muito e era muito viciado no Championship Manager e Football Manager. E ganhei mesmo muitos torneios internacionais nisso e ganhava mesmo online e jogava e tática. Eu posso falar aqui, posso sentar aqui com Chiquinho Conde e discutir a seleção, discutir os detalhes. E sempre foi uma paixão, o futebol e a diplomacia, a política económica e diplomacia sempre foram uma paixão e sempre tive queda. As minhas características estão literalmente moldadas para lá. Eu escrevo bem, dentro daquilo que é a minha concepção, e acho que também falo bem, comunico bem. E acho que sou muito forte na negociação. Isto já adquiri na área comercial, obviamente, mas enquanto eu sempre fui muito pragmático naquilo que eu faço. Eu acho que os grandes diplomatas, e eu acho que o país precisa. Hoje, por exemplo, nós falamos muito de diplomacia económica. 90% dos nossos diplomatas, ou 99%, nem sequer sabem o que é isso. E 99% dos políticos também não sabem. Batem como retórica e não sabem como é que nós fazemos. E depois porque acho que a diplomacia ficou arcaica e foi ultrapassada nos últimos anos. Eu acho que eu trago uma coisa diferente. Os diplomatas normalmente são pessoas muito pacatas, não aparecem, não gostam, mas eu faço isto mesmo de propósito, para mostrar que é possível fazer isto. É intencional. É claramente, totalmente claramente intencional, porque eu quero revolucionar a diplomacia, porque nos outros países já está a acontecer. Enquanto nós dormimos, temos que acabar com isto, que os diplomatas têm que ser pessoas de 70 anos, temos que acabar com isto, que os embaixadores têm que ser pessoas nomeadas por causa da carreira política que fizeram, porque muitos deles não fizeram nada e muitos deles não acrescentam nada ao país. Ponto final, parágrafo. Eu desafio aqui a trazerem tu a trazeres, ou qualquer outra pessoa a trazer feitos de nossos diplomatas moçambicanos. Mas nós temos que perceber uma coisa muito engraçada. Nós, como um país pobre, nós não temos nada a perder. Nós temos que arriscar na diplomacia, porque os outros já nos veem como tolos. Então nós temos que sair daquele cenário de um velhotinho com uma gravatinha que vai lá sentar na reunião. Não, nós temos que ir lá e bater na mesa e dizer, olha, nós queremos negociar, nós queremos sentar com o FMI e queremos que estes sejam os modelos, mas nós temos que criar esse modelo, nós temos que impactar na diplomacia e de uma forma muito agressiva. As pessoas veem o Trump e pensam que ele é um estúpido. Ele não é um estúpido, tudo aquilo é muito preparado e é intencional. Há uma estratégia por detrás daquilo com uma meta para alcançar. Mesmo aquela luta, não se enganem, aquela luta dele com Elon Musk, aquilo estava tudo programado desde o princípio. Eles sabem fazer o teatro, sabem jogar no teatro e sabem tirar vantagens de te venderem um bilhete para a peça desse teatro. É um xadrez muito pensado. E é isso que nós temos de pensar. A nossa diplomacia não pode se limitar a fazer só protocolo para o chefe de Estado. É muito pouco. Nós temos que ir muito mais além disso. Explica lá uma coisa. O que é que acha... Pronto, eu não queria desviar, agora está a destruir todo o meu guião. Está a destruir tudo. Veio aqui com... Voltemos ao guião. Não, mas não, eu quero entender, agora quero entender uma coisa. O que é que acha que pode fazer a nível mundial,
de diferente, tendo em conta o modelo de governação das Nações Unidas. O modelo de governação das Nações Unidas, tendo em conta que existem membros que podem bloquear as decisões, podem impor as suas decisões de uma forma unilateral e podem até reduzir as capacidades de inovação do secretário-geral das Nações Unidas. E eu queria ser secretário-geral das Nações Unidas. Estou a falar, agora não venha me pôr aqui no mestrado de... Não, agora vai pôr aqui os macacos. Eu estou aqui apenas para entender, porque numa leitura que qualquer cidadão percebe, é que há nações que bloqueiam as decisões. São os membros do Conselho Permanente das Nações Unidas. Bloqueiam as Isso é decisões. bom. Aí é que entra a arte de saber de negociar. E como é que acha que o Dário, nós estamos a ver a dificuldade que o secretário-geral, às vezes, das Nações Unidas tem com o problema da Palestina e dos outros problemas que estão a acontecer no mundo, em que as nações, às vezes, ignoram as Nações Unidas e secundarizam. O que o Dário tem na cabeça que acha que vai ser o fator disruptivo, o ponto de inflexão das Nações Unidas? Eu acho que as Nações Unidas de ontem, de 45, não são as mesmas de 50 e 55. Ainda há muito formalismo, há muita resistência à mudança. Fala-se muito de mudança, mas não se faz. Fala-se muito de reforma, mas não se faz. É igual na União Africana, é igual na Commonwealth, é igual em qualquer outra organização internacional. Mas é preciso ser disruptivo, é preciso bater a mão na mesa. E como é que se faz isso? É preciso fortalecer institucionalmente a Organização das Nações Unidas, dotá-la de meios. As Nações Unidas são uma organização extremamente dependente de 10 países. Itália, Alemanha, Japão, Estados Unidos e os membros do Conselho de Segurança. Porque quem põe dinheiro é quem manda. É como tudo na vida. O mesmo acontece no... E como é que o africano moçambicano vai fazer? Há cotas, tem que se dividir as cotas. Atenção, o mundo está-se a despolarizar e estão-se a criar novos polos com os BRICS, com outros países, com estas guerras, com China, Taiwan, com Rússia, Ucrânia, com Irão, Israel. Então, os Estados Unidos não vão ser eternos, número uns a comandarem, porque hoje as Nações Unidas é muito dependente dos Estados Unidos, está em Nova Iorque a sede. Então, muitas coisas têm de mudar. A revolução há de partir em algum momento, porque em algum momento ou as Nações Unidas se reformam e se reavaliam, ou então os países vão sair e formar outra organização de Nações Unidas. E o Dário está-se a preparar para fazer parte dessa mudança para o mundo? Eu estou a acompanhar, como qualquer outro profissional deve o fazer, eu estou a acompanhar com atenção estas mudanças, o modelo que está-se a usar para se fazer estas mudanças e a forma não violenta, porque aí é que entra a arte de negociar e a diplomacia, que é gerar uma forma não violenta, não agressiva, dos países se compreenderem, que é como é que nós podemos deixar o Daniel satisfeito, o Dário satisfeito, o A, B e o C satisfeitos. Equitativamente, igualitariamente. Claro que nunca vai ser 100% igual, porque quem tiver dinheiro vai sempre mandar. Mas como é que nós fazemos isso? Como é que nós ajudamos as nações mais pobres a terem uma força maior? Como é que nós ajudamos em termos de número, em termos de votos? Há uma reforma muito grande que as Nações Unidas têm de fazer para voltarem a ser Nações Unidas. E é essa reforma que nós temos de nos centrar. Não falar da reforma, mas fazer a reforma. É o mesmo que tem de acontecer no mundo. Unida não na igualdade, mas na equidade. É na equidade e na igualdade também, se possível. Mas aí também temos que ver, porque quando Moçambique contribui com $1 milhão, não sei se é esse o valor, mas quando Moçambique contribui com $1 milhão, os Estados Unidos com 10 bilhões para o orçamento das Nações Unidas, não tem como nós sermos iguais, não tem como nós sentarmos na mesma mesa. E também é preciso ver como é que vai ser o Conselho de Segurança no futuro. Não vão ser 5 Estados-membros permanentes, porque a União Africana quer entrar, a África do Sul quer entrar. Como é que nós fazemos isso? Mas tudo isso das Nações Unidas começa na base regional, SADC, União Africana, Commonwealth. Começa-se do local para o global. Exatamente. É do pequeno. Não é pensar que eu vou para ali, então já tem que ser dali. Não, o impacto começa em baixo. Estou a ver que o Dário está mesmo muito claro disso e tem uma estratégia muito clara. Pelas tuas palavras, sinto que está uma pessoa convencida, uma pessoa estruturada, uma pessoa que está a estudar e uma pessoa que consegue aquilo que eu digo aos empreendedores, pega numa semente e já viu a floresta. Está com uma visão muito clara. Mas acha que, por exemplo, para aqui para a África, eu vejo o Dário em muitos palcos africanos e mundiais, para aqui para a África é mais política do que uma preocupação real que a África tem para com a juventude, principalmente para os jovens. É mais político, de narrativa e de retórica política, mas não há uma preocupação objetiva, real com a juventude.
É claramente, é claramente. É decepcionante porque é claramente, infelizmente é claramente. Há poucos países, e é engraçado porque os países africanos, eu tive a bênção de poder conhecer todos os países africanos, 55. Vocês gostam de dizer 54, mas são 55 porque o Sudão do Sul é um país. E por acaso o presidente Salva Kiir recebeu-me lá muito bem quando lá fui. Quênia, Tanzânia agora, Gana, África do Sul. Países que investem na juventude. Vê o nível de desenvolvimento deles. Não é retórica, é facto. Espaço para os jovens. Não é, e quando digo investir na juventude, eu não estou a dizer que o jovem tem que ser ele só a dirigir, mas estamos a falar se olharmos para de 0 a 35 anos, estamos a falar em 65% da população, 75% da população africana. 75% da população africana está concentrada de 0 a 75. Mas não mencionou alguns países. Vou fazer uma pergunta provocatória. Nós temos aqui um dividendo demográfico em Moçambique. Ao não incluir Moçambique, está a dizer claramente que Moçambique não olha para a juventude. A resposta é muito simples, se for politicamente. Já parece uma grande entrevista, já não é uma caga. Mas a resposta é muito simples. Nós passamos... Não, é para entender, porque um empreendedor olha também naquilo que são os indicadores de um país e a tendência de governança desse país para pôr ou investir nos seus negócios, querer prosperar. Não, Moçambique há uma intenção clara de se mudar isso. Mas a resposta que eu te dou é tão simples quanto esta. Por que saíste do Ministério da Juventude e Desportos, criaste Secretaria de Estado da Juventude e Desportos e agora voltaste para o Ministério da Juventude e Desportos? Por que fizeste isso? E são os títulos para ti que... Não são os títulos. Por que saíste? Isso tem uma Secretaria de Estado da Juventude e Emprego que reporta diretamente a um Presidente da República e um Ministério de Juventude e Desportos é outra componente. Então, pronto. Não vou entrar nessa... Não, fiz uma provocação. A resposta está clara aí. Porque houve uma mudança. Por que houve essa mudança? A equipa que ganha não se muda. Sim. Então, estamos a ganhar. E como é que nós olhamos para o jogo? Eu acho que também, aqui posso dizer uma coisa, que eu acho que é a forma também como nós olhamos, porque quando eu falo de olhar para a juventude, não estou a dizer que é pegar dinheiro e dar aos jovens e já está, resolvemos um problema. Dividendo demográfico, o que significa? A maior riqueza do continente africano e a maior riqueza de Moçambique são os seus ativos, são as pessoas, são os seus recursos humanos, que são as pessoas. Em 50 anos, a população da Europa vai ter diminuído. A Europa, neste momento, tem 500 milhões de habitantes europeus. Em 50 anos, a Europa vai ter menos população e vai ter mais imigrantes, e a maior parte vão ser africanos. O que isso significa? Nós vamos continuar a ir para Portugal para ser pedreiros? Nós vamos continuar a sair de Moçambique para ir para Portugal para sermos serventes em restaurantes? Para trabalharmos em hotéis? Vamos sair de Moçambique para ir nos prostituir em Portugal? Em Santon? Em Cape Town? O que isso significa a médio prazo? Não temos que ter medo. Está a falar da visão, Cooper. O Daro representa quase... Posso chamar, representa quase 1 bilhão de jovens. Mais. Com Manuel são 1,6 bilhões, porque tens lá Bangladesh, tens lá Índia. E a pergunta que eu faço, mais de 1 bilhão de jovens, que representa, que impacta, que influencia, que participa nos fóruns. Tenho acompanhado, esteve recentemente na América Latina, num momento improvável também, tem sido um jovem arriscado. Mete-se aí em salada russa, não vamos falar disso agora, só quero perceber, esta tua representação é simbólica ou é real? Não é simbólica, são fóruns em que sou convidado oficial e muitos deles convidados presidenciais. Existem lá as cartas presidenciais de convites, existem as organizações que eu represento. Neste momento eu continuo a ser na Comissão de Desenvolvimento para a Juventude Africana, eu sou secretário-geral continental, portanto continuo a ter as minhas funções. Na OCI eu sou delegado permanente de Moçambique junto à Juventude Islâmica, por exemplo. Então não é uma questão simbólica. Obviamente tenho também convites simbólicos, é normal, mas isso tem a ver com o prestígio que eu fui adquirindo ao longo dos anos. E estou a dizer isso porque
porque falas da última visita à Venezuela, num momento de tensão na Venezuela. Mas vou-te dizer, as pessoas esquecem, eu não tenho medo e não escondo isso. Eu sou membro do Conselho Nacional, membro do Comitê Central da Organização da Juventude Moçambicana, a OJM, e, portanto, nós também temos missões políticas que nos são confiadas, que o partido a qual eu represento, que é a Frelimo, não escondo, nunca o escondi, não tenho vergonha de ser membro da Frelimo e isso é um problema que cada um... É uma escolha minha pessoal e também nunca recebi dinheiro da Frelimo e nunca beneficiei de nada da Frelimo, nunca recebi um doce da Frelimo, senão água nas reuniões, mas sou grato. Não, é preciso dizer isso porque as pessoas interpretam muito mal quando dizem não, estes são lambebotas, estes são da Frelimo. Eu estou na Frelimo por opção própria, por questão ideológica, por questão socialista, marxista, que é aquela que eu acredito que me serve melhor e que vai servir melhor na nossa sociedade. Ainda acredita no Marx? Não, no Marx nunca acreditei. Mas eu acho que o socialismo centrista, mais centrista e não o socialismo de esquerda, são a solução para o mundo e para o país. Porque não vamos ser todos iguais, Daniel. Não podemos andar a vender a falsa história de que todos vão ser bem-sucedidos na vida. Não vão. Mas e o que é que nós vamos fazer com os que não forem bem-sucedidos na vida? Será que os teus cameramans não são importantes para ti? Será que a pessoa que faz a limpeza aqui do estúdio não é importante para ti? Está já quanto? Quase 20 anos comigo. Então. Mas está sonecar, está a dormir. Todos nós temos uma função na nossa sociedade, temos que exercê-la com zelo, profissionalismo e orgulho, mas também os que têm mais não são obrigados a dar aos que têm menos, mas são obrigados a propiciar e criar condições para os que têm menos possam ter um pouco mais. É nesse sentido, eu não estou a dizer que aquele marxismo-leninismo de você trabalhou, divide pelos 50, que não é isso. Isso não é evolução, isso é criar preguiçosos. Não é isso que eu estou a dizer. Mas também não apoio a extrema-direita, não apoio partidos de direita. Eu vou saltar um pouco, fazendo uma pergunta para entrar noutra área que falou há bocado, que é o que é que fazemos para gerar prosperidade para toda a gente. Já viu nos seus fóruns, quer africanos, quer da Commonwealth e outros fóruns, decisões que te envergonharam, que achaste, o que é que estou a fazer aqui? Não, já, isso é normal, muitas vezes. Mas quais são aquelas que te marcaram? Tem algumas que te marcaram? Tem. Já fui para um fórum de termos de eleger um africano e os africanos lutarem e os africanos irem votar num outro continente. Eu tentar perceber porque é que nós fizemos isso. Tem. Isto acontece mesmo. E acontece, o racismo é real. De outros não votarem simplesmente porque este é preto, ou porque este é Moçambique, ou por isto e aquilo. Isto acontece. Isso não é coisa de bastidores. Isto acontece mesmo na vida real. Depois tem aquelas decisões... É politiquice. É politiquice e depois tem algumas decisões que a gente não concorda e que o documento vai... Tem aquelas organizações que são mais ditatoriais, que não, o documento tem que ser assim, assado. Quer dizer, então a gente veio reunir aqui porque eu saí do meu país, fiz uma viagem, há um budget que é gasto, mas a resolução já está feita. Não concordo com esta resolução. Isto às vezes acontece, faz parte da diplomacia e nós temos de saber como é que a gente gere isto e como é que a gente consegue em algum momento contornar, se for necessário ou possível, este tipo de situações. Mas já. E qual é a visão do Dário que tem? Qual é a visão que o Dário tem sobre a África? E o que é que significa ser um panafricanista? Primeiro, ser panafricanista é amar o continente, é acreditar no continente e é acreditar nas pessoas. Eu acredito em nós, eu acredito na nossa história. Nós somos um povo africano resiliente. Nós não temos de nos envergonhar do nosso passado. Não fomos nós que fizemos a Primeira Guerra Mundial. Nós não temos que nos envergonhar do nosso passado. Não fomos nós que fizemos a Segunda Guerra Mundial. Nós não temos que nos envergonhar do nosso passado. Não fomos nós que fizemos o comércio de escravos, ok? Foram aqueles supostos intelectuais que vieram e fizeram isso. 2, ninguém descobriu a África. Como é que tu descobres uma coisa que já existe no lugar? Nós já existíamos aqui, já estávamos aqui há muito tempo. 3, nós não temos de nos envergonhar por nada. Nós não fizemos uma conferência para dividir países e continentes. Um dos maiores problemas dos conflitos étnicos em África é a forma como foi feita a divisão política. Não existe nenhuma divisão de barreira, é um mapa apenas e a divisão está aqui na nossa cabeça. Qual é a diferença entre Manica e Zimbábue? Quase nenhuma. Nenhuma! O que é que separa o Rovuma, a Tanzânia de Moçambique, do norte? É um rio. Ou seja, as barreiras são mentais e políticas e são as ideologias que os outros trouxeram para nos fazer acreditar que nós éramos inferiores a eles. E já está mais do que provado.
que isso nem sequer funciona. Porque por isso mesmo é que eu fui aprender o feitiço deles, que é o conhecimento, na terra deles, e fui-lhes demonstrar que em nenhum momento somos inferiores intelectualmente a eles. Eu fazia questão de frisar isso, fiz-o agora em Itália, demonstrei-os que sou melhor que eles, de longe, e estou muito melhor preparado que eles na terra deles. E tenho mais conhecimento da terra deles do que eles, e tenho mais conhecimento do mundo do que eles. Fala-se muito de unidade africana, mas na prática, quão dividida está o continente, principalmente a juventude? Acabou de dar um exemplo agora. Este é um problema muito grande que estamos a tentar resolver, mas é muito difícil conseguir resolver isso quando não tens apoio do próprio país. Mas a nossa juventude, isso não começou na juventude, mas afeta na juventude. Há um problema que o colonialismo trouxe, e atenção, não quero culpar o colonialismo pelas nossas falhas e por aquilo que nós não fizemos, porque nós temos responsabilidades pelo continente que temos hoje também. Okay? A parte histórica, aquilo que aconteceu da colonização já passou, 50 anos já passaram, nós temos que ir para a frente e não vamos chorar por aquilo que aconteceu lá atrás, mas temos que respeitar o passado. Mas nós temos um problema grande do colonialismo, que nos cria uma barreira muito grande, que é a divisão entre as colónias portuguesas, lusófonas, as anglófonas e as francófonas. E isso, na União Africana, sente-se perfeitamente em todas as plataformas internacionais onde estamos, sente-se perfeitamente. Obviamente, as lusófonas são terceirizadas. São terceirizadas, primeiro por causa do número. 7 países é muito pouco para contrabalançar contra 55. Estamos a falar de 10%. E as próprias lusófonas, às vezes, nem estão unidas. Não, nem sequer aparecem, que é pior. É que nem sequer... Tu vais... Os angolanos não querem saber de falar inglês nem francês. Eles vão às reuniões, chegam lá, vão ao shopping, vão fazer a vida deles, estão lá, representam, recebem o budget deles. Os moçambicanos e guineenses são mais ativos, mas são 2 países. São Tomé e Cabo Verde de vez em quando aparecem, e os cabo-verdianos mal falam português, falam crioulo, mais crioulo do que português, portanto muitas vezes nem sequer nos entendemos. E pronto, temos lá a Guiné Equatorial, que fala espanhol, castelhano, então dá para arranhar um pouco, e como querem estar na CPLP, ou já estão na CPLP, então pronto. Esta é a realidade. Esta é a verdadeira realidade. Descascando-a. Esta é a verdadeira realidade que nós temos no cenário. Depois nós assistimos francófonos e anglófonos sempre a lutarem pelo poder. Por isso é que são sempre eles. Vais ver na tua opinião, desculpe estar só a interromper assim, na tua opinião, o maior inimigo, posso chamar assim, o maior inimigo da juventude africana vem de fora ou está dentro do próprio continente africano? O maior inimigo da juventude africana é o próprio jovem africano. Esse é o maior inimigo. Por quê? Inveja, ignorância, são barreiras que nos separam muito, pessoas tão similares. Nós somos tão similares e nós temos um complexo de inferioridade, que isso não sei se tem a ver com história, não sei se tem a ver com a parte mental. Nós acreditamos tanto que somos inferiores, que nós não conseguimos ver alguém a prosperar, nós não conseguimos ver alguém ser superior, nós não conseguimos aceitar. Se eu chegar aqui no teu podcast e dizer que eu sou bom, as pessoas vão interpretar isso como ele é arrogante. As pessoas não conseguem dizer que ele é autoconfiante. As pessoas não conseguem perceber por que eu estou a dizer que eu sou bom. Eu sou bom em um quê? Então, as pessoas não têm, nós não temos, a juventude africana não tem uma mentalidade vencedora. Isto é um problema. Ou seja, o nosso maior inimigo está aqui, é a mente. E eu sou Dário aqui, eu sempre faço questão de dizer também, eu sou Dário aqui em Maputo, o meu comportamento é igual. Quando eu estou em França, quando eu estou em Itália, eu sou Dário de Moçambique em qualquer parte do mundo. Não muda. Eu não me sinto inferior a nada, nem ninguém. As pessoas têm este complexo. Então, o maior inimigo, não só da juventude, de qualquer ser humano, está dentro de si próprio. Não, de qualquer ser humano está dentro de si próprio. Agora, do jovem moçambicano está mesmo na mente. Está mesmo na mente. É que a individualidade conjugada com a coletividade exponencia melhor esse maior inimigo. Verdade. Mas nós temos que começar a criar uma mentalidade de vencedores, de campeões e de pessoas. E como é que se faz isso? Vivendo a vida real, as pessoas estão a viver da aparência, buscando conhecimento. Nós temos que ter conhecimento,
Temos que deixar esta coisa de viver de fofocas, de ouvir dizer, com o Daniel, de boatos, de fake news. Nós temos que deixar... Isto prejudica-nos tanto que as pessoas nem imaginam. O tempo que as pessoas gastam a preocupar-se com a vida do outro ou a buscar algo negativo na vida do outro, o tempo que elas gastam, elas estariam a fazer maravilhas nas vidas delas próprias e estariam a impactar outras pessoas. Nunca me vais ouvir dizer que eu fiquei a falar de fulano X ou Y, não é mentira. Eu tenho coragem, decência, caráter e personalidade para te dizer a ti que não gostei disto ou aquilo e para esclarecer contigo e resolver contigo de forma positiva. Porque a gente pode conversar, a gente pode comunicar, não temos de estar sempre de acordo, não somos inimigos e tive esta luta na altura das manifestações porque acarinhei a muitos membros do Podemos, porque não os vejo como meus inimigos. Eu sou da Frelimo e não vou mudar. Eu não te quero convencer a vir para a Frelimo ou a deixar o Podemos, mas não somos inimigos, não temos que destruir o nosso país para encontrarmos uma solução para o país, ok? Porque estamos a regredir. Então, muitas pessoas interpretaram isso como algo muito negativo, mas eu não interpreto isso como algo negativo. Aqueles a quem eu não apoio, aqueles que são de outros partidos políticos ou de outras religiões, não são meus inimigos, são moçambicanos e são adversários políticos, apenas isso. No fim do dia, temos que saber conviver, porque há uma coisa que tem que nos unir, que tem que ser mais forte do que a política, do que a religião, é a moçambicanidade, é a africanicidade, é a africanidade. É isso que tem de nos unir, sermos humanos, ok? Porque podemos ter daquele partido, podemos ter este grau académico, este ou aquele cargo, mais ou menos dinheiro, mas todos nascemos, morremos e vamos para o mesmo sítio. Desta terra ninguém vai levar nada. Uau! Então, isso tem que ficar claro para todos. Macagues, acho que está aqui um corte fenomenal para os macagues. Nós estamos nesta terra, estávamos a falar em off com o Dário aqui, que nesta terra estamos numa passagem. E esta passagem nós temos que ter um propósito claro. E o Dário está aqui a partilhar connosco a sua história e mostra claramente que é um jovem focado, dedicado, com um propósito claríssimo e não se desvia e prepara-se. A preparação para conquistar aquilo que ele pretende. E fez promessas aqui, nós registramos. Conte comigo naquilo que eu puder ajudar, naquilo que eu puder ser agregador nessa promessa. E muitos jovens, quando há uma clareza do objetivo e há transparência, nós todos vamos longe. Por isso, dou os parabéns aqui ao Dário. Vou mudar um pouco de tema. Ao longo da sua trajetória, criou várias empresas, Dário. E qual era o grande objetivo por trás desses projetos? Qual foi o maior desafio que enfrentou nos teus negócios empresariais pessoais? Eu nunca gosto de falar, eu prefiro sempre, é intencional mesmo ser visto, mas como diplomata, ativista, associativista do que empresário. E não olhar a parte empreendedora. Porque as coisas materiais vêm e vão, nós temos que ter controle emocional para saber como fazer elas irem e virem. Eu não vou atrás do dinheiro, o dinheiro vem atrás de mim. Mas não estou a falar do dinheiro, o mas eu vou chegar lá, eu estou a dizer isso de forma intencional. A primeira coisa que qualquer pessoa vai enfrentar jovem é a credibilidade. Porque na cabeça dos outros é que não tem experiência, ainda não sabe o que está a fazer, vai errar. Mas isso tudo faz parte. E é isso que eu muitas vezes... Eu não aceito ir para sítios que vendem modelos de pessoas de sucesso. É por isso que eu não leio livros de... Esses grandes livros que sempre vejo as pessoas a postarem e tenho quase certeza que elas nem sequer leem todo o livro, leem se calhar o início e o fim dos grandes americanos, não sei o quê. Eu não preciso de ler um livro de um americano que teve sucesso na América porque fez isto e aquilo. O contexto da América é outro. Eu vou pegar num livro de Daniel David e vou tentar perceber como é que Daniel David fez a STV, como é que ele começou se ele não era rico e se ele não tem nenhum tio na comissão política nem nada. Como é que ele fez? Okay? Então vou ler. É essa história que tem que me inspirar, porque ele é moçambicano, ele vive neste contexto, ele viveu nesta realidade, ele fez a televisão dele, o Macag ou o empresariado nesta realidade. E é esta realidade que eu vivo, é esta realidade que eu quero saber. Eu não quero saber o que os outros fizeram em Hollywood ou não. É muito bom, vou ver um filme e outro quando me apetecer, mas a minha realidade é esta. Eu tenho que viver esta realidade para depois, quando eu estiver próspero, poder entender outra realidade. Voltando. A primeira coisa que nós vamos enfrentar sempre vai ser a credibilidade, porque as pessoas não vão saber e vamos falhar no negócio. E ainda bem que vamos falhar. Esta é a melhor parte da vida. Quando nós erramos, aprendemos e levantamos. Nós morremos uma vez, não morremos quando caímos. E é isto que nós temos que perceber. Apreciar o processo. Eu não estou preocupado. Eu quero chegar em 2036 e ser secretário-geral das Nações Unidas. Se eu não conseguir, tudo bem. Tudo bem. Eu vou dormir tranquilo e consciente que fiz tudo o que era possível fazer para eu lá chegar. Mas o que está destinado para nós está destinado.
Deus só muda a vontade deles consoante as nossas preces e consoante as nossas ações aqui na Terra. Aí é que Ele pode pensar se vai nos dar ou não. Mas nós temos que saber apreciar o processo daquilo que nós fazemos. Eu apreciei, esta é a melhor parte da minha vida. Eu posso morrer amanhã ou ao sair aqui deste programa. Vocês vão ficar tristes, algumas pessoas sim, outras não, mas podem ter certeza nas vossas cabeças que os vossos corações devem ficar tranquilos. Eu vivi a vida que eu quis viver, porque eu apreciei o meu processo. E eu não aceito que me vendam, porque eu falava dos livros, não aceito que vendam essa história de empreendedores de sucesso, grandes homens, grandes magnatas. Irmãos, toda a gente vem ter uma história, toda a gente sofre, toda a gente tem que sofrer e aprender, e cair e levantar. E não há nenhum problema. Ninguém na vida quer saber da tua dor. Vai e vence. Foi assim que eu aprendi. Se essa é uma maneira boa, se eu gostava de ter tido o caminho facilitado, gostava. Se eu gostava de ter tido um tio rico, um tio na comissão política para mudar as coisas, claro que gostava. Não vamos romantizar a pobreza, dor. Não, dor dói. Ok? Então não vamos romantizar este tipo de coisas. Agora, temos que aprender a apreciar o processo. Cada um tem um processo, cada um tem... Eu às vezes não tenho pena das pessoas, porque primeiro tenho fé em Deus e confio nele, mas segundo, nós temos só o que nós merecemos, o que nós fazemos para ter. E depois, traçar as metas. Traçar as metas, eu traço as minhas metas sempre o mais acima possível, porque traçar uma meta de 0 a 10, eu posso chegar a 8, mas traçar uma meta de 0 a 100, eu posso chegar a 80. Então, de 8 para 80 há uma diferença muito grande. Por que não traçar uma meta maior? Porque exatamente. O erro de acertar, o erro de acertar, posso chamar assim, entre aspas, é muito alto. Claro. É como quem toma uma decisão de fazer algo na vida e toma a decisão e diz que não, vou fazer o mínimo possível. E se acertar no mínimo, fica no mínimo. Exatamente. E se fizer o máximo possível, se acertar no máximo, está no máximo. Dário, como é que se sente sendo um líder que muita gente olha para ti, é um jovem que circula pelo mundo, circula com líderes mundiais, é empreendedor, eu sei que empreende, e já disse, e fugiu da minha pergunta, percebi a mensagem, que é intencional, porque a tua intenção está focada em ser secretário-geral, é preciso mostrar a sua veia política não no sentido partidário, mas política de querer mudar o mundo, influenciar o mundo através da política. Nunca sentiu pressão profunda com a responsabilidade que carrega? Quer a nível interno ou externo também? Não é um fardo para si que lhe pese muito ou está no flow? Só quero te dizer uma coisa antes, como me provocaste. A nível empresarial, posso te dizer que as pessoas podem ficar orgulhosas de mim. Nunca fiz negócios com o governo, nunca tive conflitos de interesse e gero, as pessoas não sabem, mas gero mais de 1000 empregos neste país. Okay? São mais de 5000 bocas alimentadas por aquilo que eu faço. E não é só em Moçambique, aqui em Portugal, na Inglaterra, em Dubai. Okay? Nós estamos numa outra dimensão, mas era só mesmo também para te mostrar um pouco que posso provocar. E sei o que estou a fazer. Sobre pressão. Pressão, Daniel, tem quem está numa cama e não consegue levantar. Pressão, Daniel, tem quem não sabe o que vai comer amanhã, o que vai vestir. Pressão, tem aquela pessoa que está num avião e o avião está a cair e faltam 30 segundos para o avião cair. Essas pessoas têm pressão. Eu não tenho pressão, tu não tens pressão, os cameramans não têm pressão, a produção não tem pressão. Pressão está aqui na cabeça. Portanto, nunca tive que lidar com isso. Pressão não existe. Pressão não existe. Pressão é um medo, uma barreira psicológica que aparece. A pressão é meramente psicológica. E se me falares e se me insistires que a pressão existe, eu vou te dizer que eu adoro pressão. Eu sempre digo, e daí se tu me empurrares de um penhasco, eu adoro voar. Vai voar. E vou voar. Então, a pressão para mim gera oportunidade. Eu gosto de estar... Aquilo que vocês chamam de pressão, para mim, dá-me prazer. Então, a nível internacional, já tive pressão, obviamente, ir a reuniões em que eu tinha de escolher isto ou aquilo, fazer isto ou aquilo, tomar esta ou aquela decisão e ter que consultar, porque também não tomo... ao contrário do que as pessoas devem imaginar, eu não sou um governo paralelo. Eu, apesar de não ser minha obrigação, porque eu fui nomeado a cargos internacionais, eu, Dário, a pessoa, eu sou moçambicano e faço questão de reportar
a quem de direito em Moçambique e de pedir opinião e conselhos e de como devo agir ou como devo fazer de forma a beneficiar o país ou o que é que o país quer. Sempre vou tentar puxar a sardinha para a minha brasa, não sou irresponsável, tenho noção que nós temos um governo, tenho noção que nós temos uma linha a seguir, um objetivo, e esse objetivo coletivo eu tento contribuir fazendo parte e influenciando internacionalmente, como o fiz quando Moçambique foi para o Conselho de Segurança e levava isso também na nossa agenda, sempre para as reuniões, sempre a pedir os apoios, a falar com as pessoas e a quem de direito também, tanto mais que estive lá a ajudar e a apoiar até o último minuto. Se isso influenciou ou não, não sei, o tempo há de dizer, mas fiz a minha parte, tento sempre fazer a minha parte para que a nossa bandeira esteja não só representada, mas bem representada e esteja sempre a brilhar num nível muito alto. Aqui em Moçambique nunca senti pressão, porque eu não sei se a minha abordagem, a minha forma de abordagem, a minha disruptura em relação à diplomacia cria, se calhar, alguns embaraços. Quem lidera na nossa diplomacia são as mesmas pessoas há muitos anos e se calhar, na cabeça delas, eu estou a lutar com elas. E porque eu falo abertamente que temos que, por exemplo, diminuir as regalias para os embaixadores, temos que rever as nossas embaixadas estratégicas. Vou dar o caso, já tinha dito antes, já falei algumas vezes, sei que Moçambique já está nesse processo, mas como é que um país como Moçambique, no centro do mundo, não tem uma embaixada na Turquia, onde tudo acontece, na única saída do Mar Negro, onde o mundo todo se conecta e o país nunca teve uma embaixada, mas abriu uma embaixada no Ghana? Eu posso questionar a objetividade, a clareza com que se fazem algumas coisas. Como é que nós nomeamos algumas pessoas de 70, 80 anos para serem embaixadores nos nossos países? As pessoas vão passear ou defender os interesses dos moçambicanos fora do país? Fazer o quê? O que é que gastam as nossas embaixadas? Qual é o verdadeiro budget que elas têm? Porque muitas embaixadas não têm dinheiro, outras dizem que têm, mas os embaixadores recebem X ou Y, que é muito dinheiro. E algumas têm atraso nos salários também. Outras têm atraso nos salários. Já calhou eu ir a embaixadas, não vou dizer aqui quais, para não embaraçar os respectivos embaixadores, que até tenho boas relações com quase todos os embaixadores moçambicanos, mas já fui a várias embaixadas. Eu vivi num país onde o embaixador dormia o dia todo e aparecia na embaixada uma e outra vez à noite. Tipo, isso não é, ninguém me perguntou, posso dizer, mas isso diria só o Presidente da República. Mas pronto, isso acontece. Então, o que as embaixadas... E depois o nosso modelo de embaixadas é... O que as nossas embaixadas têm de fazer? Nossas embaixadas, hoje estamos a falar de diplomacia econômica, as nossas embaixadas têm que ir captar negócios, ir captar coisas estratégicas para os países. Elas fazem isso. Nós já traçamos um target para as nossas embaixadas. Como é que esse target está? As embaixadas não podem só servir para receber dirigentes ou para irem às reuniões representar o país. Isso é muito pouco para uma embaixada. É muito pouco. Não é só para andar a emitir vistos, mandar parceiros e andar a enviar militares e pessoas do CIS. Isso é muito pouco. Temos que parar de deixar de encher as nossas embaixadas de pessoas tecnicamente formadas para serem da segurança, porque há outras coisas. Os Estados Unidos não vai atacar Moçambique amanhã, a Índia não vai atacar Moçambique amanhã. Então há outras coisas que nós temos que pegar que tem que ser prioridade para nós. Claro que segurança nacional é prioritário para nós, é muito importante para nós, mas nossa visão tem que ser maior que essa. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós dividimos estas águas? Como é que nós dividimos estes louros ou pelouros dentro da nossa diplomacia? Como é que nós reorganizamos a nossa casa? Então, é uma reestruturação muito grande que se fosse eu, é uma revolução que a diplomacia precisa de uma revolução muito grande e a educação no país precisa de uma revolução muito grande e definitiva. Porque nós temos de traçar. Não é aquele plano que ainda temos, aquilo já é um esboço, mas não é aquilo. É a mesma situação do Fundo Soberano. Como é que se gera um fundo soberano? Não é por gestores criar, ir copiar, ir à Noruega ver e dizer este é um dos melhores fundos soberanos. Não vai fazer assim, porque não vai surtir efeito. A nossa realidade, a nossa circunstância é diferente. A Noruega pode ter aquele modelo de fundo soberano, porque a Noruega tem budget a restar. Eles sabem como podem investir. A Noruega tem ações no Twitter, tem ações na Microsoft, tem ações em quase todas as companhias petrolíferas do mundo. Eles sabem como a renda per capita na Noruega é diferente, o PIB da Noruega é diferente do PIB de Moçambique, a circunstância da Noruega. Então nós vimos só copiar. Não serve. É a mesma coisa da Constituição. A nossa Constituição veio de Portugal, importada, depois foi-se feita arranjos. Nossa Constituição tem que ser definitiva, forte, tem que ser uma Constituição moçambicana. E é isso que nós temos. Nós temos de criar as coisas made in Moçambique, mais do que o logotipo, é nós fazermos, mesmo que os outros olhem para nós como malucos, mas a gente está a fazer o nosso, para nós, da nossa forma, do nosso modelo. E quando errarmos e quando cairmos, mesmo que os outros digam é bom, nós vamos ter caído, porque nós tropeçamos com o nosso sapato. Não há pior coisa do que tu saís vestido com roupa de dono e depois devolveres a roupa de dono estragada. Dário, eu vou fazer uma provocação apenas para os Já macacos. foram tantas.
apenas para os macacos entenderem e tentarem perceber. Eu já percebi a estratégia, percebi como é que chama? A direção e a intenção e a intencionalidade, como usa as palavras, como sublinha e dá ênfase a algumas frases, estrategicamente com intencionalidade. Eu desejo tudo de melhor daquilo que o Dário pretende fazer. Mas para os macacos, isso vai ser redundância para o Dário, mas eu gostaria que explicasse. Dário, se hoje te tirassem todos os títulos, todas as participações, tudo, quem é o Dário que temos? Vais ter sempre um ser humano, vais ter sempre um homem ambicioso, vais ter sempre um homem que não vive com fantasmas e medos, vais ter sempre uma pessoa frontal e vais ter sempre alguém disposto e disponível para ajudar o próximo, alguém sempre disposto e disponível para ajudar o país, alguém sempre disposto e disponível para ajudar o continente. Eu não sou os títulos que carrego, eu sou produto de muito fracasso, ok? Eu falhei muito. Para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que tentar muito. Okay? Eu tive que vencer os meus próprios medos, as minhas próprias barreiras, as minhas próprias metas. Por isso é que nunca visto no meu LinkedIn lá, Dário Kamal, PhD, isto. Eu nunca ponho, nunca faço questão de pôr. Muitas vezes os cartazes que fazem, as entrevistas onde eu vou, são as pessoas que não, mas temos que pôr um título. Eu digo, ponha só Dário. Muitas vezes eu digo só ponho Dário. Eu não estou preocupado se as pessoas vão olhar para mim como empresário, se vão olhar para mim como diplomata, como escritor, como ativista, como isto. Cada um olha para mim com a forma como lhe convir e está tudo bem. Porque mais importante do que a roupa que vestimos é a vida que escolhemos viver. Uau! Dário, antes de falar, talvez vai ser uma das duas últimas perguntas, vou só perguntar, qual é o legado real que queres deixar para a juventude moçambicana, em particular, e africana? Acho que já estou a deixar. Eu acho que eu deixo uma marca, eu não tenho medo. As pessoas confundem falta de humildade com... Eu digo isto muito porque as pessoas não conseguem compreender. As pessoas olham e dizem, não, isto é narcisismo, isto é aquilo. Não, mas eu trabalho para ser bom todos os dias e eu vou estar sempre no topo. Por isso, há dias alguém me perguntou-me, quero responder esta tua pergunta com algo que me disseram há dias. Alguém perguntou-me há dias na minha graduação, uau, foste o melhor aluno, fizeste isto numa das melhores universidades, a Universidade de Bolonha é uma das top, e conseguiste fazer isto, e com esta nota isto, e eu disse, e não estás entusiasmado, não vais comemorar, não vais fazer, como é que está o teu ego? E já puseste, por que ainda não mudaste o título? Eu disse, olha, primeiro, eu já tenho o título há muito tempo, segundo, no dia que eu fui defender, eu olhei para aqueles júris que vinham de todo o mundo, olhei para aquelas pessoas, todos especialistas e muito bons, e pensei para mim mesmo, eles são realmente muito bons, são todos professores catedráticos, pessoas com mais de 20 anos de experiência, sabem sobre o meu tema, estudaram, vão me torturar seguramente, mas eu é que escrevi a minha tese. Eu sou o melhor do mundo naquilo que eu faço, não há dúvidas nenhumas. Eu posso sentar em qualquer mesa, com qualquer diplomata, discutir qualquer assunto, eu estou tranquilo. E não vamos discutir coisas que lemos nos livros, vamos discutir realidade, tete a tete. São 150 países que eu viajei, são mais de 8 línguas que eu falo, são mais de 300 fóruns que eu já participei nos últimos 10 anos, de todos os níveis, todas as principais reuniões mundiais, Fórum Econômico, Nações Unidas, Assembleia Geral da OCI, Assembleia Geral da União Africana, todos esses fóruns eu já lá estive, ninguém me contou como funcionam. Então posso discutir isso na prática, União Europeia, Luxemburgo, Estrasburgo, já lá estive. Então já discuti com as pessoas, algumas delas tenho contato direto com elas. Então o meu legado vai ficar sempre, o meu legado ainda estou a construir, que é o meu sonho de ver mais Dários, o meu sonho de ver pessoas melhores que eu, pessoas que vão superar as minhas metas. Porque eu antes, quando comecei, também olhava para algumas pessoas e tinha metas. Eu lembro que no dia que eu fui para a entrevista, quando fui indicado para a União Africana, aquilo foi muito engraçado. Eu cheguei lá, tinham 6 ou 7 jovens, Naira Bacara, Aya Shebi, são jovens que a nível da África têm um peso tão grande, e eu vi aquelas pessoas nos podcasts, vi aquelas pessoas nas viagens internacionais, e eu só me apercebi que eu já era muito grande quando eu cheguei lá, e aquelas pessoas também pediam para tirar fotos comigo, aquelas pessoas também me conheciam. Já pediram foto? E tenho muitas fotos com estas pessoas, e aquelas pessoas já me conheciam. Quando alguns presidentes
diziam, Dário, não sei o quê, mas esta pessoa conhece o meu nome como, sabe? Porque aquelas pessoas já me tinham estudado, já tinham alguma referência sobre mim, em algum momento ouviram sobre mim ou falaram sobre mim. Aliás, é frequente aqui em Moçambique, eu recebo muitas mensagens de muitos dirigentes, estive no país X e perguntaram por ti. Ou muitas pessoas que estão fora, muitos dirigentes que recebem moçambicanos, já recebi, conheces ministro X, fulano X, sim, fulano X, por favor, trate-o bem, é moçambicano. Uau. Eu recebo muito disso, então é muito bom, isto é um legado, mas o legado que vai ficar é mesmo este, é deixar conhecimento, deixar uma base sólida para outros jovens poderem superar, para outros jovens serem melhores e principalmente deixarmos um país melhor do que aquilo que o encontramos. Exatamente. Okay? É isso que nós temos de fazer. Se pudesses dar um conselho ao Dário, não este, 16 anos, qual seria em poucas palavras o conselho que daria? Não te arrisques tanto. Eu pus tantas vezes a minha vida em risco, ajudei tantas vezes tantas pessoas que não mereciam, fiz tantas coisas e fui tantas vezes incompreendido, ser menos intenso, se calhar. Mas porquê? Não está a ser contraditório porque acho que a intenção de ajudar Eu sabia era que me ias boa. perguntar isso. Porque se nós arriscamos, somos incompreendidos em muitas coisas. E se acertarmos, aí somos fantásticos. Se errarmos... É exatamente por aí. E eu acho que tu mesmo também sentes um pouco disso hoje no teu dia a dia, que às vezes eu já recebi prémios que eu achei que não era merecedor daqueles prémios. Eu estou nos últimos 10 anos, para teres uma noção, eu estou sempre entre os 10 jovens, entre os 100 jovens mais influentes do mundo. Nos últimos 10 anos, não foi 1 ou 2 anos. Por isso eu digo muitas vezes a brincar, o Cristiano Ronaldo é no futebol, eu sou na juventude e na diplomacia. A disciplina que ele tem, eu também tenho. Todos os dias podes me ligar às 4h30 da manhã, eu estou acordado. Podes me ligar às 21 horas, eu estou acordado. Todos os dias eu estou a fazer alguma coisa, com algum propósito, com a mesma consistência, com a mesma resiliência e sempre a fazer. Eu não gosto de correr, mas eu corro. E bato metas, mas isto é psicológico, porque às vezes eu estou cansado, mas eu sei qual foi o tempo que eu fiz no dia anterior. Então, é muito virado, é muito este pragmatismo, é muito intencional também. Então, quando dizes aos jovens a 16 anos, Dário, não te arrisques, enquanto sabes que é nesse risco que o Dário teve para chegar onde chegou. Mas por que tu dizias que é contraditório? Porque está exatamente aí, que era aquilo que eu queria dizer, que é, tu também sentes isto, que é, podemos aqui estar a falar de muitas coisas boas, a minha carreira realmente tem sido um ascendente, é verdade, mas há uma coisa, quando nós somos mediáticos, que impacta, que é tira-nos alguma paz, alguma privacidade. Às vezes ser anónimo é uma bênção. As pessoas podem não ter noção, mas eu recebo mensagens todos os dias de muitos países, de Angola, Cabo Verde, Portugal, Moçambique. Eu recebo mensagens, uns jovens a pedirem apoio, uns a pedirem ajuda, uns a pedirem mentoria, às vezes sinto-me impotente porque não consigo ajudar a todas as pessoas e às vezes também tem aquelas pessoas que são, não vou dizer desnecessárias, mas aquelas pessoas que às vezes são inconvenientes e às vezes tiram-te a paz. Às vezes eu e tu, se saímos agora e formos almoçar num restaurante, as pessoas vão saber que o Daniel David e o Dário Kamal estiveram aqui, o que é que eles estão a fazer, o que é que eles estão a cochichar. Então, às vezes estar no anonimato é tão bom, estar na paz, e eu sinto isso quando vou para fora do país e ando à vontade, e depois, pronto, é a questão de segurança do nosso país. Tu não podes não podes aparecer, não podes andar de Mercedes, não podes pôr o Louis Vuitton, não podes pôr... Porque as pessoas depois tens medo de rapto, tens medo de assaltos e às vezes queres estar só no teu canto, com as tuas pessoas, com a tua família, com os teus amigos, ser só Dário. E às vezes é difícil ser, porque às vezes tens que manter uma certa postura. Às vezes eu quero pular e gritar e saltar. Sim, e não podes. Mas é o preço que se paga. Muita gente, Dário, muita gente, eu costumo dizer que muita gente vê a fotografia e não conhece o filme. O Dário agora partilhou com os macaques uma parte pequena do seu filme, mas as pessoas julgavam, analisavam, viam uma fotografia e tiravam conclusões que até podiam ser ofensivas, sem saber a trajetória, sem saber a vida, sem saber o sacrifício, a luta e a intencionalidade de como tem construído a sua carreira. E faço esta penúltima pergunta, Dário. De tudo que conquistaste, e que não foi suficiente neste podcast até partilhar, deves ter muitas histórias. Espero te convidar para um segundo podcast e vou-me preparar diferente, porque deixou aqui, inteligentemente como diplomática, escorregou algumas perguntas minhas,
deu aí uma guinada. Já dá para ver que já tenho alguma mas- experiência, mesmo sendo Então, novo. mas eu vou me preparar de frente, porque às vezes não está na resposta. É saber na fazer forma. a pergunta E correta. na forma como se responde E também. aí tem que dar a volta. O que ainda te faltas? O que é que ainda te falta realizar? Tirando a questão de 30, espero estar lá na tomada de posse em 2036, Vai estar, nas seguramente. Nações Unidas. Mas o que é que acha que o Dário 2 acha que falta mais isto para ser feito? Falta continuar a melhorar profissionalmente, academicamente, humanamente. Sempre vai faltar isso. É preciso continuar a melhorar o ser, o cidadão, a pessoa, o filho, o irmão, o namorado, no futuro o marido, no futuro o tio, o pai, o avô, whatever. Nós temos que melhorar sempre. Podemos ser grandes diplomatas, pode ser um grande comunicador, podemos ser grandes profissionais, podemos ser grandes em tudo que fizermos, em tudo que quisermos fazer. Mas mais importante é sermos grandes pessoas, é sermos grandes seres humanos. É isso que eu quero continuar a construir, eu quero continuar a melhorar, ou continuar a olhar para os meus defeitos e saber que eu tenho de melhorar, que eu tenho que melhorar, que eu falho, que eu erro, tenho que melhorar, tenho que saber perdoar. Então, sempre vai-me faltar. Eu sou uma pessoa que sabe que a perfeição não existe, mas sou perfeccionista e acredito que tenho que continuar a buscar a perfeição, ainda que ela não exista, porque isso faz parte do processo de melhoramento e faz parte do processo de nós enquanto vida, porque nós não morremos quando nos vamos deste mundo. Nós morremos quando deixamos de sonhar e quando deixamos de fazer as coisas. Aí nós morremos. Uau, Dário. Terminando, como começamos antes de começar a gravar, né? Antes de começar a gravar, falamos um pouco de fé. O que é que significa a fé para ti? O que é que significa Deus para ti? Não sou nada sem Deus. Deus para mim significa amor, significa verdade, significa sacrifício, significa vida, significa resiliência, significa determinação e significa crer. Acho que os católicos dizem aquele que crer viverá, ainda que morto. E para mim, enquanto muçulmano, também Deus é tudo, Allah é tudo. E eu não sou nada sem Deus e não seria nada sem Deus. Eu posso ser bom, desenvolver este e aquele skills, esta e aquela habilidade, mas nunca foi sorte, sempre foi Deus, sempre vai ser Deus. Eu fiz o que eu podia fazer e o resto Deus encaminhou como Ele podia e como Ele queria. E eu aceito tudo o que Deus tiver destinado para mim, seja bom ou mau, porque eu sei que Ele vê aquilo que eu não vejo, então Ele vai aliviar sempre a minha dor e a minha consciência. E Ele sabe da intenção do meu coração, vai ser sempre pura e boa, ainda que eu falhe ou erre, mas Ele sabe que a minha intenção será sempre boa, a minha intenção nunca será destrutiva ou negativa. Então, nele eu creio e nele eu ponho tudo, toda a minha fé e todas as minhas ações boas e más. Dário, numa frase, para deixar a mais de 1 bilhão de jovens que influencia, que impacta, que participa, que vive, interage com eles, qual seria a mensagem lapidar que deixaria olhando para esta Câmara e dando essa mensagem como mensagem que vai impactar e que vai mexer nos jovens e dizer que, sim, senhor, hoje eu vou ter que repensar na minha vida por aquilo que eu ouvi de Dário. Vivemos com o que temos, mas marcamos a vida com o que damos. Uau! Muito obrigado, Dário. Obrigado Vou me preparar para a pela próxima. oportunidade e pela honra de poder estar aqui no Macaco, estar aqui nas vossas instalações, estar aqui contigo, porque é uma honra estar aqui no teu podcast e é diferente, a sensação e o sabor é diferente. Comer a comida feita pelo Masterchef e comer no restaurante do Masterchef é diferente. Eu passei aqui 10 anos na STV e hoje tive a honra e a oportunidade de estar no mesmo palco que Daniel David. Há 10 anos ele já era a pessoa que era
E a minha evolução pode ser testemunhada neste exato momento. Hoje eu estou no mesmo palco que Daniel David e isso significa muito para mim e para quem entender o que eu estou a dizer e o alcance daquilo que eu estou a dizer vai compreender que isto sim chama-se evolução. Há 10 anos atrás eu não tinha direito de me sentar à mesma mesa que Daniel David, não por incapacidade e incompetência, mas porque fazia parte do processo de crescimento. Hoje eu posso me sentar tranquilamente e deixar o Daniel confortável na mesma mesa. Isto é evolução. Isso chama-se humildade. Não vou comentar as palavras religiosas que, de uma forma metafórica, ele tentou fazer, porque, Macag, eu sempre tenho dito, temos de ter cuidado com duas coisas na vida. Uma é o elogio, outra é a crítica. Quem não controla o elogio, não controla a crítica, não vive o agora e não vive a sua vida. Aceito as tuas palavras, mas sempre poderia sentar e sempre estava cadeira disponível. Não era bem coisa. O Dário mostrou humildade e Macag deixa essa palavra, humildade. Humildade não é nos espizinharmos ou deixarmos sermos maltratados. Humildade é aquilo que o Dário falou há bocado. Perguntei-lhe o que é que falta mais e ele disse aprender. É uma mensagem lapidar, Macag. Nós todos os dias aprendemos. Esta conversa eu aprendi. Tirei mais um doutoramento. E tenho esse doutoramento, ninguém vai me tirar. É uma oportunidade que é um doutoramento que o Dário deu-me, partilhando convosco, os Macag. Quer nesta Câmara, quer nesta, quer naquelas pessoas que nos assistem. Percebe uma coisa, a humildade que ele trouxe aqui. De tudo o que já conquistou, termina dizendo que precisa de aprender e melhorar, que pode falhar, mas está aqui com o coração aberto, com um objetivo claro, com uma intencionalidade bem forte para atingir o seu objetivo. O resto, Deus proverá. Não julguemos pela fotografia, tentemos conhecer o filme. E quem conhecer o filme, talvez perceba que aquela fotografia foram conquistas. Está aqui um exemplo de Dário. Muito obrigado, Macag, e até ao próximo podcast.